Faz sentido para você quando eu digo que, na grande maioria das vezes, a gente se descontrola comendo doce, porque o doce está sendo a ponte entre algo que a gente está precisando resolver e a sensação que a gente quer sentir? Por exemplo, estou muito cansada. O que eu estou precisando? Descansar. O doce cumpre esse papel, porque a comida, gente, ela cumpre muitos papéis na nossa vida. Ela cumpre um papel emocional, ela cumpre esse papel de repouso, de descanso, de prazer, e a gente precisa resgatar o prazer em comer. A gente vai conseguir emagrecer de fato, de verdade, definitivamente, quando a gente conseguir resgatar o prazer ao comer, sem culpa, mas com responsabilidade, com consciência, sem ser no piloto automático. Se o nosso nível de comer emocional está muito alto, a gente vai precisar fazer também um trabalho terapêutico. Levando ao doce, ele pode ter outras causas, às vezes lá na nossa infância, alguns significados que a gente foi dando para a comida. Isso é importante de observar também, mas nem sempre é. Muitas vezes também é algo do momento da nossa vida que está acontecendo ali e que a gente não está sabendo lidar num momento de muito estresse, um momento de mudança na nossa vida, sabe? De alteração de alguma coisa que a gente está dedicando muita energia, a gente não está sabendo lidar, o alimento também vai entrar para cumprir esse papel de consolo, de descanso, de alívio. Não importa se é segunda-feira ou se é sábado, a regra é a mesma. Entender, acolher as suas vontades, ter consciência desse processo, dessa situação. E as dietas, mulheres, quem me ouve falar aqui sabe que eu não gosto de dietas, que eu não sou a favor, eu não apoio a realização de dietas para emagrecimento, porque isso não vai funcionar a longo prazo. A curto prazo vai, a longo prazo não. As dietas, elas têm a tendência de dizer que você não pode comer nada na dica zero de açúcar, de doce na semana, mas no sábado tem o dia livre, tem o dia do lixo, tem a refeição livre. Aí o que você faz? No sábado, você come 300 vezes mais do que teria comido lá na semana se você estivesse consciente das suas vontades. Se você conseguisse acolher e entender a sua relação com o doce. Porque na sua mente, a informação que você tem armazenada é que no sábado pode. Nós temos na nossa mente, mulheres, informações sobre alimentação, sobre emagrecimento, que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida, tá? Aí o que acontece? Essas informações, elas influenciam a maneira como a gente vai comer, a forma como a gente vai se alimentar. Se vai ser mais, se vai ser menos, se vai ser exagerado, se vai ser consciente, o tipo de alimento que vai ser também. Então, quando a gente está falando em ter controle sobre o doce, ter controle sobre a comida de uma forma geral, um dos caminhos e uma das coisas importantes a serem feitas é mudar essas informações que a gente tem. As que a gente já tem, elas não deixam de existir, tá? Mas a gente consegue inserir novas informações e fazer com que essas novas informações positivas elas passem a influenciar a forma como a gente vai comer. E isso gera emagrecimento, isso gera você controlar o seu peso, e isso faz você controlar as suas vontades de comer e não comer mais compulsivamente, e não comer mais só por impulso. Então anotem isso que eu vou falar agora, e quem não tem papel para anotar, anota aqui, ó, na mente. Não existe dia onde o doce vai ser proibido. Você pode comer doce quando der vontade, quando essa vontade ela for genuína, ela for natural. Aí o que você vai fazer? Vai acolher e vai comer em quantidades moderadas, de forma consciente. O que você vai precisar observar? Só vai precisar observar para isso não ser todos os dias. Vai observar as quantidades que você está consumindo e vai ter o cuidado de não tornar o de vez em quando em de vez em sempre, porque às vezes isso acontece. O chocolate é só de vez em quando, uma vez por semana. O bolo é só de vez em quando, outra vez na semana. A pizza é só de vez em quando, todo sábado. O refrigerante é só de vez em quando, todo domingo. Então, em uma semana, a gente tem vários
de vez em quando. E aí esse de vez em quando, ele na verdade é de vez em sempre, tá? Isso sim vai atrapalhar bastante. Então, observe, meninas, os açúcares de toda a alimentação de vocês. Onde que teve açúcar adicionado? Teve açúcar no café? Quantas colherinhas eu estou usando hoje? Tem como diminuir? No meu bolo tem cobertura toda vez? Tem como eu fazer de vez em quando sem? Eu boto geleia no meu pãozinho todos os dias? Eu mastigo aquela balinha, passo lá no meu trabalho, tem um potinho com balinha, toda vez que eu passo lá eu vou comer. E mais uma vez, cuidado com as dietas, mulher. Nelas, geralmente, a obsessão pelo doce e pela comida aumenta. Não sabendo lidar com essa obsessão, com esse impulso pelo comer, você não vai ter resultado. E aí você pensa que é fraca, que você que é incapaz, que você que não consegue e que você precisa de uma coisa mais forte para ajudar. E onde que você vai cair pensando isso? No remédio que vai te fazer mal, vai te trazer um monte de efeitos colaterais e não vai te fazer emagrecer. Emagrece ali na hora, às vezes, porque nem todo mundo. Hoje em dia eu já recebo muitas pacientes que tomam remédio e já não fazem nem cosquinha. Você corre o risco de cair também numa cirurgia plástica, numa bariátrica. E sim, você pode engordar depois de uma bariátrica. Você vai ter aquele resultadozinho ali imediato, mas a sua maneira de entender a sua alimentação e se relacionar com o doce e com a comida continua sendo a mesma. Então, o que acontece? Você volta a engordar. Então, minhas lindas, um dos segredos para conseguir diminuir esse vício, que vocês já sabem que não existe, mas essa necessidade de comer o doce é se autorizar a comer o doce, entendendo essa vontade, mas fazendo isso com responsabilidade e consciência. Eu tenho muitas pacientes e alunas, inclusive, que quando eu falei isso, quando eu falei você pode comer doce sim e você pode comer todos os dias, a vontade passou. Porque é exatamente o que eu falo. Quando dizem pra gente que é proibido, daí que a gente vai ter vontade, daí que a gente vai querer. E não é proibido. Você, mulher, é protagonista da sua alimentação. Você que decide sobre o que você come ou deixa de comer. Não é a comida que manda em você. Não é a comida que determina se você vai comer, a quantidade que vai comer, a hora que vai comer. É você. E você precisa assumir o controle disso. Você precisa assumir essa rédea para conseguir emagrecer, se manter no controle do seu peso e das vontades de comer também. Isso é fundamental. Com o passar do tempo, agindo assim, você vai diminuir o consumo, sim, de açúcar de uma forma compulsiva, de carboidratos, e você vai se manter no controle. E como que eu faço isso, Gladys? Como que eu organizo isso? Bom, agora que você já sabe que dieta piora a situação e que tentar fugir ou substituir a vontade de doce por outras coisas nem sempre é uma boa ideia, começa observando como é o consumo dos açúcares, como eu expliquei antes, onde o açúcar está entrando no seu dia a dia. E tenha muito claramente, assim, estabelecido qual é o seu objetivo. Depois você compara. O meu objetivo é emagrecer 10 quilos. Esse tanto de açúcar que eu estou comendo aqui no meu dia a dia está me favorecendo a emagrecer 10 quilos ou está atrapalhando? Se estiver atrapalhando, precisa buscar resolver, precisa dar um primeiro passo. E é difícil dar esse passo em direção a resolver essa relação com a comida e resolver essa relação com o doce, porque tira a gente da nossa zona de conforto, que muitas vezes não está confortável, mas a gente não consegue sair dali porque a gente está tendo algum benefício ali também. Isso é importante da gente identificar. Mas se você está se incomodando quando você se olha no espelho, quando veste uma roupa, quando vai para a praia, quando tira uma foto, esse primeiro passo precisa ser dado. E fugir disso só vai piorar a situação e em algum momento você vai precisar lidar com isso e vai precisar resolver para se sentir bem de novo.